passando aí pelo método científico contábil. O método científico contábil nada mais é do que a metodologia da contabilidade consultiva. A metodologia, ela segue o método científico de aplicação da doutrina contábil, da ciência contábil. A gente sempre tem que lembrar, né, pessoal, que a contabilidade, ela é uma ciência na sua essência. E como ciência, ela tem um método que precisa ser seguido para que de fato seja aplicado, para que de fato seja validado. E o mais interessante é que, assim, pode parecer uma coisa chata, né? A gente ficar falando assim, de método científico, de ciência e etc. Pode parecer uma coisa muito complicada, mas o mais interessante é que quando você age como cientista que você é, né? Você se formou um cientista contábil, quando você age como um cientista, você tem mais facilidade, na verdade, de se relacionar com o seu cliente e mostrar o valor que a contabilidade consultiva tem. Então, esse é o método científico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que nada mais do que é a aplicação das etapas da contabilidade consultiva na prática. No método científico, então, ele é dividido em 4 etapas, onde a gente tem o contexto, depois a análise desse contexto e a análise dos dados contábeis da empresa. Em seguida, nós temos o diagnóstico, ou seja, a gente consegue dizer para a empresa se ela tem ou se ela não tem um problema financeiro, patrimonial, econômico, contábil, que seja. E na prescrição, a gente diz para a empresa o que ela precisa fazer para melhorar essa performance, para melhorar esses indicadores. Sabe quem que aplica esse método científico também? O médico. Quando você vai lá, né, fazer uma consulta médica, ele entende primeiro o contexto, né? Ele pergunta aí para você, a primeira coisa que ele te pergunta é: e aí, o que você veio fazer aqui? O que você está sentindo? Onde que está doendo? Então, nessa fase de contexto, você colhe dados que são qualitativos, ou seja, você pergunta para o empresário o contexto de vida dele, onde que está doendo, quais são as dificuldades que ele tem enfrentado ao longo dessa jornada empreendedora dele. Na sequência, na análise de resultados, é como se o médico estivesse pedindo para o paciente fazer exames. Então, olha só, então você está falando aí que você está com dor de barriga, né? Então, aqui, medir sua pressão, etc. Aparentemente está tudo bem, mas deixa eu te pedir esses exames aqui para ver o que pode estar acontecendo aí com a sua barriga. Então, o médico vai pedir uma ressonância, né? Vai pedir um raio-x. Então, a mesma coisa com relação às análises dos dados contábeis. Uma vez que o cara sinaliza, um empresário sinalizou para você que ele está com uma dificuldade financeira, dificuldade de caixa, vamos supor, chega no meio do mês, ele não tem mais dinheiro para poder honrar com as obrigações dele, que ainda vencem dentro do mês, ou seja, ele está com uma dificuldade de liquidez. Logo, na hora que você for analisar os resultados da empresa, você vai confirmar se o problema dessa empresa é de fato uma falta de liquidez e o que está causando, né? Então isso é importante identificar o que está causando essa baixa liquidez. Com as análises mais apuradas, você não só vê se a liquidez da empresa está baixa, mas consegue dizer, por exemplo, que a liquidez está baixa porque a empresa está comprometendo aí a receita dela e, consequentemente, a lucratividade dela em, por exemplo, uma compra muito alta de estoque. Então, acaba que não sobra dinheiro, né, do meio do mês em diante para poder pagar as obrigações. Por exemplo, ela está aí com um excesso de folha de pagamento, ou seja, assim, a grande parte, 50% da receita da empresa é para pagar folha. E, poxa, será que isso é eficiente mesmo? Porque será que essa folha está conseguindo gerar uma eficiência de geração de caixa, de geração de receita para essa empresa? Então, assim, a questão é, quando a gente está lá no contexto, a gente levanta hipóteses. Quando o cara fala, estou com dificuldade financeira, você já imagina, será que a liquidez da empresa que está ruim? Tal. Então, você sai da fase de contexto levantando hipóteses. Na análise, você confirma ou se você refuta essas hipóteses. Vamos supor que você, ali na fase de contexto, você levantou uma hipótese, por exemplo, de que essa empresa estava com uma lucratividade baixa. Na hora que você vai analisar os resultados da empresa, você vê que a lucratividade da empresa está alta.
E aí, quer dizer, você refuta essa hipótese, porém você vai ter a confirmação, as confirmações de outras análises. Então, a lucratividade da empresa está alta, porém todo esse lucro, ele não está se revertendo em saldo de caixa e está virando, por exemplo, estoque. Está virando imobilizado, porque a empresa tem ali uma frota de veículos que é muito grande e essa frota está consumindo todo o resultado da empresa, não está se revertendo, portanto, em saldo de caixa, em saldo de banco e tal. Bom, no diagnóstico a gente consegue, enfim, ter mais clareza sobre o que nós vamos dizer para o empresário. Porque não adianta, igual o médico, ele não diz para você, olha, você está, a questão da dor de barriga, né? Você está com insuficiência cardiorrespiratória de não sei o que, de não sei o que, e começa a usar termos hipertécnicos com você, você olha para a cara dele e fica, e aí, né? Eu vou morrer em 3 dias? Ou eu preciso tomar, sei lá, uma dipirona para poder melhorar? Você não, né? Então, assim, a questão do diagnóstico, né, é você traduzir o que você analisou no contexto e o que você analisou na análise ali dos resultados para poder dizer para o empresário, para ele ter entendimento que a empresa dele está, de fato, com um problema de liquidez que está afetando o saldo de caixa dela. Por exemplo, uma empresa com insolvência financeira, né? Ela está com um problema de insolvência. Dessa forma, você dá nome aos bois, diz para o empresário o que está acontecendo com a empresa e o mais importante disso é a prescrição, né? É você receitar, prescrever o remédio ali para o paciente de como que ele vai resolver esse problema, de como que ele vai conseguir se curar dessa doença contábil, financeira que você identificou na etapa anterior. A prescrição nada mais é do que o seu serviço de consultoria. E esse serviço pode ser um acompanhamento mais próximo, onde você vai ali garantir que o remédio que você receitou, ele esteja sendo tomado direitinho pelo seu paciente, que ele está tendo resultados efetivos com esse remédio que ele está tomando. Então, ou seja, é uma consultoria de fato, né? Você vai lá na empresa, você acompanha o plano de ação que foi executado para poder melhorar aquele saldo de caixa. Vamos supor que uma das ações foi vender estoque. Você pode dar isso nessa prescrição, vender estoque, mas ali você acompanha de perto se realmente estão sendo feitas ações para poder de fato garantir que esse estoque esteja sendo vendido e que o resultado esteja sendo alcançado. Isso é uma consultoria contábil, pode ser uma consultoria financeira, pode ser uma consultoria estratégica, pode ser alguma consultoria que vai, de fato, resolver a maior dor que o cliente está enfrentando ali naquele momento. Vamos supor, você pode oferecer uma consultoria estratégica para uma empresa que está abrindo as portas, né? Ela não necessariamente tem dados contábeis para serem analisados, dados históricos, mas você consegue dar uma segurança para essa empresa, ajudando ela a montar um plano de negócios, ajudando ela a fazer um canvas ali do modelo de negócios dela, entender quais são os perfis de clientes, enfim, é uma consultoria mais estratégica, certo? Ou você, nessa etapa de prescrição, você pode só receitar ali a receita, só dar ali a prescrição do remédio, e entregar para o empresário. Se ele vai cumprir, se ele não vai cumprir, isso já não é problema seu, porque não foi isso que você ofereceu, não foi isso que ele comprou de você. Que aí seria só um acompanhamento aí de gestão de indicadores. Você uma vez identificou que a empresa precisa melhorar o seu saldo de caixa, você vai dar ali para ela a sugestão, né, a solução de vender estoque. Cabe ao empresário fazer isso ou não. E aí, sei lá, 3, 4 meses depois, você reavalia a empresa e vê como que ela está em termos de indicadores. Melhorou, piorou e tal. Então, existem essas duas formas. Você pode fazer um tratamento mais próximo, ou seja, como se você fosse ali o personal trainer desse cliente, né? Você fica ali, vamos aí, faz 5 flexões, não está dando resultado, vamos voltar, vamos mudar de estratégia para o CrossFit e tal. Então, você é o personal trainer. Ou então, você pode ser um monitor da academia, que fica ali, tô aqui. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Então, você fica ali mais afastado, mas no momento que o cliente te procura, você está ali para poder servi-lo, certo? Essa é a metodologia da contabilidade consultiva.